Olá, eu sou a Amanda. Hoje eu tô aqui com o Vlad pra gente falar sobre um tema que eu tenho certeza é um tema de muita relevância na vida de qualquer pessoa. Porque a gente vai falar sobre pais e filhos. E eu sempre costumo dizer que essa é uma relação inevitável na vida de qualquer pessoa. Porque para que estejamos aqui, eu desse lado, você aí desse lado, com certeza nós precisamos de uma mãe e de um pai. Então, alguém poderia me dizer: ok, eu nasci, estou aqui, mas eu não convivi com a minha mãe ou com o meu pai, ou inclusive com ambos. Então, como? Como que esse tema poderia ter relevância para mim? Eles não estiveram na minha vida, eu não tive contato com eles. Bom, eu afirmo com toda certeza que, independente da presença de nossos pais em nossas vidas ou da ausência deles, com certeza eles nos marcaram, porque são figuras de muita autoridade, especialmente no começo da nossa vida. Então, tanto a ausência quanto a presença determinaram caminhos em nossas vidas e influenciaram tantos outros caminhos. Por isso, a importância do tema. Porque quando a gente começa a olhar para isso com alguma atenção, a gente começa a entender de onde surgem muitos conflitos ou dificuldades em nossas vidas atualmente. Então, a influência dos nossos pais pode ser muito marcante ou pode ser sutil, mas que existe, existe. E essa influência, ela atua em nossas vidas, mesmo hoje. É sobre isso que a gente vai falar e sobre outras coisas relacionadas ao tema. Então fica aqui com a gente, vai ser muito legal. Amanda, que tema, hein? Que tema. Daqueles. E foi um tema que foi solicitado. Foi sugerido, isso foi muito legal. Foi muito bacana. Adorei. Nós tivemos várias sugestões, mas essa aí foi uma que, na hora, quando eu abri primeiro, veio essa, eu falei, caramba, olha o tema aí, gente. Porque é um tema realmente bastante que dá pano para manga, né? É a origem, né? É a origem. Então a gente diria que é a gênese de todos os temas. Literalmente, porque a gente vai falar de pais e filhos, uma relação pais e filhos, mas que vai muito além daquilo que a gente geralmente situa na família, né? Vamos lá, né? Bora, vamos descobrir. Bora. Na introdução, eu falei da influência dos nossos pais na nossa vida, que pode ser algo marcante e de fato, né, são figuras de autoridades, né, são figuras que não são necessariamente autoritárias, mas elas representam autoridade. Então, quando eu faço essa observação e olho para os meus pais desse lugar, ou seja, eu hoje adulta, olhando para trás, eu não estou aqui com um olhar de julgamento, né? Não é buscando culpados, buscando, enfim, sabe, justiça, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um reconhecimento de como foi a minha história, para olhar para alguns pontos e perceber que aconteceu no decorrer dessa história que pode estar influenciando talvez em determinado comportamento que eu tenha agora, em determinada disfunção, enfim. Então, eu acho assim que num primeiro momento é bom esclarecer que não estamos buscando culpados, estamos fazendo uma análise da nossa própria história. Porque quando eu estou falando dos meus pais, isso também é importante a gente observar. Eu não estou falando do homem e da mulher que eles foram ou são. Eu estou falando de como eu recebi o papel de pais na minha vida. Então, a todo momento, a verdade é essa, eu estou falando de mim. Então, isso é importante a gente ressaltar, que
Eu estou sempre falando de mim. Então isso já nos coloca num lugar aí mais confortável para olhar para tudo isso, porque aí a gente não vai procurar culpados, a gente não vai apontar dedo para ninguém, a gente não vai tirar satisfação, a gente vai olhar para aquilo que é próprio da nossa vida, que é aquilo que é nosso, né? Que é a nossa história, como ela se deu e como hoje eu a interpreto e a acolho. Então é só mais uma introdução para colocar o assunto aqui, que eu acho que é importante a gente observar esses pontos para a gente iniciar esse bate-papo. E aí, eu vou passar a bola para você, fazer uma pergunta. Desculpa, mas me veio isso agora. Não estava no script. Que é assim, o que você pensa a respeito dessa questão, né, que eu coloquei agora, sobre não buscarmos culpados, porque eu acho que você tem uma visão bem legal a respeito disso. Então, como você bem disse, o objetivo aqui, esse bate-papo, não é estarmos falando aqui do homem e da mulher que se encontraram lá atrás e, a partir desse encontro, surge a possibilidade de um terceiro elemento entrar nesse palco. Então não estamos falando do homem e da mulher, mas estamos falando de 3 personagens, pai, mãe e filho, que surgem num palco simultaneamente, né? Os pais nascem com o filho. É exatamente isso. Potencialmente somos pai e mãe, mas a vinda do filho ao mundo efetiva esse papel, esses personagens. E a partir disso, retomando também uma fala tua, o passado torna-se inevitável. Essa ideia de inevitabilidade do passado, né, a inevitabilidade factual, né, ou seja, eu tenho um pai e uma mãe, eu não tenho uma opção, eu não tenho um pai opcional, uma mãe opcional, eu tenho um pai e uma mãe que geraram a possibilidade da vida, me entregaram a vida. Esse é o grande legado, a vida, a possibilidade de mim, eu como uma consciência, habitar um corpo físico e me expressar nesse mundo. Esse passado inevitável, ele não exclui totalmente a liberdade como eu poderia pensar. Ah, então eu sou assim porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, ou deixaram de fazer. E como você disse, não estamos aqui para apontar culpados, mas sim olhar esse passado, que é a nossa origem, e olhar com muito respeito. Porque atrás de mim não tem só um pai e uma mãe. Tem 2 filhos também de pais e mães anteriores, que também foram filhos de pais anteriores. Então, há uma sucessão, né, através das gerações, onde se perde a história dessa epopeia humana que desencadeou em mim. Então, olhar para esse passado inevitável não exclui, muito pelo contrário, me convida a olhar com muito respeito essa saga, porque esses 2 indivíduos que me deram a vida, né, que me deram a possibilidade de estar aqui pensando, ouvindo, né, ou falando, são essas pessoas também, como eu, se encontraram num mundo pronto. Elas vieram e encontraram um palco já montado, com outros personagens, e tiveram que fazer o seu melhor com os recursos que tinham. Muito se fala sobre até onde destino, né? O destino está traçado e eu não tenho o que fazer além de cumprir o meu destino. Mas não é bem assim. O destino não exclui, como eu disse, o livre-arbítrio, né? Que também não é total, a liberdade não é total. E teve até um dia desses, me passaram um vídeo que mostrava lá um yogi explicando, né, qual a diferença entre destino e liberdade, livre-arbítrio, se isso era possível. E o yogi falou, olha, quanto é que você mede? E o rapaz lá falou assim, 1,80 m. Quanto você pesa? 85 quilos. Ele falou, ok, 1,80 m é o teu destino. Não tem como mudar.
a partir dos 22, 23 anos, está afirmada a tua altura. Você não vai diminuir nem vai aumentar. Com o tempo, naturalmente, bem velho, vai diminuir um pouquinho. Sim. Mas o peso está no âmbito da tua liberdade. Fazer uma dieta ou não fazer uma dieta, deixar que a genética propicie o corpo qualquer, ou você praticar esportes, como diz, alimentação regrada. Então, aí está a liberdade. E é essa liberdade que a gente é convidado a não se ver como uma vítima, né? Existe um livro muito interessante, pequenininho, se chama Crítica da Vítima, o livro. É escrito por um pensador italiano, um ensaísta, não me vem o nome dele, eu anotei em algum lugar aí, deixa eu ver aqui, para não perder o fio da meada. Daniele Giglioli. É um livro muito interessante que fala sobre essa ideia do vitimismo, né, que pode contaminar a maneira como nós encaramos esse passado, né, e perdendo a oportunidade de justamente abraçar esse legado que é a vida a partir daquilo que foi possível. Sim, sim. É isso. Não sei se você falou, você pontuou várias coisas que são interessantes de fato, né? Essa frase, né? O passado é inevitável, né? E teve um ponto onde você colocou assim, né? Os pais estão dados, né? Porque, óbvio, a gente nasce de um homem, de uma mulher, e esse ponto ele me chama a atenção, porque me remete a uma outra ideia, que é a seguinte: a gente está aqui falando dos pais, da influência dos pais, e isso pode suscitar a ideia de que nós estamos falando especificamente do que eles fizeram conosco, sabe? Sim. A gente convivendo com os nossos pais e, vamos supor, a gente sofre a ação, os efeitos, melhor dizendo, da ação deles. Mas nem sempre isso é possível, né? A gente nasce e muitas vezes a gente não tem os pais por perto, né? Somos criados ou por avós, enfim, por outras circunstâncias. Outros cuidadores, né? Ou dentro da família, ou não, né? Sim. Dependendo de cada caso. Mas eu acho que a essência do que a gente está trazendo aqui está muito nessa frase: o passado é inevitável. O passado enquanto ancestralidade, enquanto origem. Então, por isso que eu disse lá na introdução que diz respeito a todo mundo essa conversa, né? Por conta dessa questão da ancestralidade, que é ela que vai muitas vezes determinar, né? Eu não gosto muito da palavra determinar, mas enfim, num primeiro momento vai determinar, porque assim, você vai nascer na família X, nessa condição social, isso é um determinismo, que tem uma religião, exato, uma dieta, que tem todo um contexto que está determinado, exato, que está determinado. Então, e assim, não é só... E essa determinação, ela é interessante porque, assim, ela não surge a partir do momento do nascimento. Vamos supor que nós somos um casal que vamos ter um filho e nós vamos programar a vinda desse filho. Então, antes mesmo até da concepção desse filho, a vida dele vai sendo direcionada de tal maneira, porque eu escolho um nome, eu escolho um roteiro para esse personagem, como você falou. Eu escolho um roteiro total, mesmo antes da criança nascer, mesmo antes, como eu falei, da criança ser da concepção dela. Então, assim, percebe o quanto de influência, o peso, né? O peso no sentido assim, a carga que as pessoas vão colocando, aqueles que já estão aqui antes da gente, na nossa existência. Então imagina quando a gente nasce, ter de lidar com tudo isso que é anterior a nós. Nós já nascemos com uma história, né? Então eu acho que a proposta de reflexão aqui é olhar para essa origem, para a gente tomar primeiro consciência de que essa dinâmica existe. E que história é essa? Que história é essa, né? Quais eram os fatores determinantes até e limitantes para esse casal? Sim. Nesse ponto, eu gostaria até que você falasse mais a respeito, essa questão, ok, eu então olho para esse passado, vejo esse pai e essa mãe, mas vou além, eu vejo a história desse homem e dessa mulher,
com muito respeito, para entender qual é a minha origem. E não é a minha origem, não é a questão do sobrenome, a história da família, é em que lugar se deu esse encontro, de que forma, né? Por que isso é importante? Para que eu possa, ao contrário do que se fala, muitas vezes, você tem que aceitar, a questão do destino, de novo, né? Você tem que aceitar o seu destino, né? Aceitar... Posso fazer só uma colocação, antes de perder um pouco a ideia que você falou? Porque, assim, essa coisa do aceitar, né, e do... isso que você falou é que me veio uma ideia. Posso? Claro. Posso continuar? É assim... Você falou, assim, contextualizar, né, quem é esse homem, essa mulher. Né? Antes de partir para essa coisa do aceitar o que aconteceu comigo, quando eu contextualizo, quando eu coloco eles, quando eu tiro eles do lugar de pai e de mãe, né? Sim. Quando eu dou a eles a cara do ator e da atriz e não dos personagens, ou seja, dos papéis, perfeito, né? Perfeito. Eu humanizo eles e aí eu consigo sair um pouco de uma linha hierárquica, porque quando a gente está lidando com os nossos pais, a gente está lidando com uma relação vertical. Uma relação vertical. Sim. Né? É isso. E a gente exige deles exato, a performance. A performance da verticalidade, exato. Né? Ou seja, que sejam perfeitos, porque eles estão acima da gente. Exato. E aí, se eu tiro essas máscaras dos rostos deles, eu tenho a oportunidade de ver dois humanos. Esse eu acho que é um dos primeiros passos para a gente lidar com a desconstrução necessária desses papéis de pais que são importantes. Mas assim, até um determinado momento da nossa vida. Depois, quando a gente passa para a fase adulta e tem uma certa autonomia, a gente precisa fazer a desconstrução de certos... esperando certas posturas deles, né? De expectativas. Expectativas. Abrir mão das expectativas. Exato. Então é importante que a gente coloque eles nessa esfera humana. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente lidar com os nossos pais. Colocá-los numa esfera humana. É uma análise que tem que ser feita, mas assim, que ajuda, né? Então, nesse processo. E a partir desse momento que você coloca seu pai e sua mãe como duas pessoas que têm uma história anterior à sua, né? E tiveram que conviver com essa história que também foi acolhida por eles, e eu acho que é essa palavra que nós temos que adotar quando nos referimos a aceitar o passado, aceitar o pai que eu tenho, o pai possível, a mãe possível, enfim, com todas as suas qualidades, defeitos, limitações, potencialidades, com toda a sua humanidade. Quando eu estou diante disso, o aceitar não é o suficiente. Porque a palavra aceitar, se a gente for ver na etimologia, ela está mais ligada, principalmente na nossa cultura, com a resignação, né? Com conformar-se. Eu aceito, afinal de contas não tem outro jeito, é o que tinha para hoje, aquela história. Então, e essa conformação, essa sujeição ao fato, né? Faz com que eu carregue, sempre que eu olhar para esse lugar, para essa pessoa, para esse contexto, como algo que ficaram me devendo. Ou seja, e eu passo a vida ressentido por não ter conseguido o pai e a mãe que eu merecia, que eu queria, que eu desejava, e mesmo dizendo, eu aceito eles como eles são, esse aceito tem um quê de expectativa frustrada, de coisa que não foi possível. Então, a proposta e aí é uma proposta que a gente compartilha com os nossos clientes, mas também um exercício nosso. Primeiramente. Como? É o acolhimento. Em vez de aceitar o pai e a mãe que eu tenho, eu acolho. Porque o acolher é receber, e o próprio acolher significa receber junto, juntar, sabe? É reunir. Isso é acolher. Você pega então essa realidade e acolhe. É o que é o que foi, e daqui para frente eu vou fazer algo com isso. E aí é que entra a minha possibilidade real
de fazer diferente daquilo que eu julgar que possa ser diferente, talvez melhor, de acordo com os meus valores atuais que eu construí, mas que não desdenha tudo aquilo que foi entregue. O problema é justamente, eu queria que você falasse sobre isso, né? Que esse é um tema que a gente discute bastante, né? Sim. Mas eu acho legal compartilhar com as pessoas, e depois, se vocês acharem interessante, a gente pode até voltar nesse tema para dar uma espraiada maior nisso, que é o seguinte: toda vez que eu saio de uma relação, seja ela pais e filhos, eu em relação aos meus pais, em relação à minha esposa, em relação ao meu chefe, em relação ao meu trabalho, ou a faculdade que eu estou fazendo, toda vez que eu saio de uma relação onde eu sinto que me devem alguma coisa, não foi o que eu queria, não foi o que eu mereci, entre aspas, eu sempre saio com essa dívida do outro para ser pago por alguém, para alguém. Sim. Ou seja, por isso que a gente fala que a relação com o pai e mãe, se não for bem resolvida, resolvida não significa, eu te perdoo, não tem nada a ver com isso, eu te amo de paixão, não. É você aceitar, acolhendo, ou seja, acolher aquele pai e aquela mãe, se preenche totalmente daquilo que é possível e diz, daqui não vem mais nada, aqui eu não tenho o que mais buscar na parentalidade que possa me sustentar na vida. É o que foi possível? É o que foi possível. Daqui para frente eu vou buscar no mundo, nas pessoas, nas relações, outras coisas. Sim. Porque senão... Eu vou buscar responder isso, mas me vem uma ideia, né, primeiramente, que é assim, quando você fala dessa palavra acolher, né, e se fala com ênfase, porque ela é uma palavra que nos convida a ter uma ação, né? É uma coisa ativa, né? Entendo assim, aceitar, como você falou da resignação, tal, é mais passivo. Eu aceito porque foi que aconteceu. Mas acolher, ela é algo que parte da minha vontade. Eu preciso ter vontade, movimento, isso. É um ato de vontade, né? Eu preciso decidir fazer isso. E aí, no momento que eu decido acolher, eu preciso fazer algo. E aí vem uma pista, quando você fala da etimologia da palavra, que me ficou na minha mente, que é assim, reunir. Eu preciso unir essas duas figuras de autoridade na minha vida. Porque, assim, tem uma dinâmica que é muito comum, que eu observo, que a gente observa na nossa própria vida, né, no nosso desenvolvimento, e para as pessoas que chegam no consultório, que é o seguinte... nessa relação entre pai e mãe, a gente muitas vezes fica dividido entre um e outro, né? É uma dinâmica extremamente comum. Por isso que essa palavra reunir me suscita a ideia de unir o que há de melhor em cada um para que eu me constitua e tenha essa autonomia tão desejada sem ter que ficar olhando para trás, sem ter que ficar acusando um, né? Sem ter que ficar acusando o outro. Ou buscando substitutos. Ou buscando, exato. Então, assim, essa coisa de unir o que há de melhor num e no outro é o que eu acho que vai dar consistência para minha identidade, né? E aí, me perdi um pouco no... Não, eu acho, não sei se você ia chegar nesse ponto, que a gente tinha até conversado antes, que é a questão da referência. Eles são referência. São, sempre. E a referência não é boa ou má. Exato. Ela é oportunidade. Não. É uma oportunidade da gente ter um ponto de partida. Eu acho que a relação com os pais, ela vem dessa coisa. Eles são os nossos pontos de partida e a gente não pode ficar olhando para trás, né? Não deveria, mas não pode, né? Eles entregam as referências, você fala assim, puxa, isso eu gosto do meu pai. Vou fazer como ele, ou parecido com ele. Mas isso aqui eu já não gosto. Exato. Então eu vou fazer diferente. Eu não vou buscar mudar o meu pai. E é uma coisa que a gente tenta fazer com muita frequência, né? A gente tenta... era a coisa do... Lembrei. Era a coisa do conformar, né? A coisa da forma. Sim. A gente tenta dar forma aos pais. A gente tenta colocar eles dentro de um formato que nos agrade, ou aquilo que você falou, que preencha algo dentro da gente, porque a gente acha que não teve. E muitas vezes não teve mesmo. A questão é essa. Às vezes não é uma questão de interpretação. Às vezes é uma questão assim, não tivemos. E aí vem uma outra coisa que é importante. Como lidamos com as frustrações?
né? Porque não adianta, ninguém vai ter, não adianta nem desejar isso, porque isso vai causar mais frustração. A gente não vai ter uma vida só de satisfação. Então, assim, é um equilíbrio ali, a gente tem que fazer uma alquimia entre momentos de satisfação e as frustrações, né? Então, quando a gente consegue transitar entre esses dois mundos, é quando a gente está ali alcançando alguma maturidade, ou seja, é um sinal de que a gente está deixando os pais nos seus devidos lugares, que é no passado. Não significa não nos relacionarmos com eles, mas é assim, os pais da criança. Os pais da criança, exatamente. Essa é a figura, sabe? Porque a gente fica lidando o tempo todo, quando a gente está falando de falta e cobrando dos pais, com os pais da criança que a gente foi e que não é mais. Não tem como. Não tem como voltar. Então aí também envolve um luto, que é o luto da criança, né? Um luto dessa fase que já passou. E aí isso suscitaria muitas outras questões que já sairiam para outros temas, mas eu acho que é um movimento que a gente precisa fazer quando a gente olha para o nosso passado. Ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai surgir na nossa vida, né? E aí tem muita coisa para se falar, mas isso já dá uma pista para a gente. Essa relação que eu estabeleço, nova, e a gente sugere enfaticamente, tá? Que vocês conversem entre vocês agora, né? Com um parceiro, né? Com um amigo, ou talvez, né? Se tiver essa abertura com o pai, com a mãe, né? Você falar isso. Mas aqueles que fazem terapia, olha, tá um tema legal para levar para o psicólogo ou a psicóloga, né? Afinal de contas, vocês têm que fazer valer o que vocês pagam para eles, né? Olha, tem um tema aqui que... E, enfim, eu acho que... Eu acho que assim, na verdade a gente tentou aqui trazer alguns pontos, né? E a gente falou assim muito do básico, da partida mesmo, ali da origem, porque a relação com os pais, de fato, influencia em muitas questões da nossa vida, questões profissionais, questão do relacionamento, né? Como que a gente projeta essas carências e também as habilidades que a gente adquiriu nessa fase da vida. Não se trata só de carência, mas como que a gente equilibra isso na nossa relação de casal, né? Nas nossas relações com amigos, enfim, tem uma série de aplicações. Eu até vou dar um spoilerzinho de algo para já ir pensando que, quem sabe, mais para frente a gente faz um pod sobre isso. O quanto as relações com os pais, esse relacionar-se com os pais, influenciam na minha vida profissional. E muito. Vocês ficariam admirados de saber o quanto, né? O quanto nós estamos buscando pai e mãe nas empresas, nos líderes, né? Sim, sem dúvida. E isso, independente do grau hierárquico que se ocupa. Já ouvi coisas assim... Mas essa é para outra. Senão você já ia iniciar o próximo. Mas é isso, gente. Acho que a gente, né? Deu uma pincelada. Uma pincelada.